O que aconteceu ontem no Allianz Parque, empate entre Palmeiras e Flamengo. Decisão antecipada no Allianz Parque. Alan Patrick marcou para o Flamengo. E Gabriel Jesus empatou para o Palmeiras. Final em São Paulo, 1-1. Ainda não conversei com os jogadores, mas eu imagino que eles não viram o jogador do Flamengo entrar. Porque foi na troca, né? E nessa troca, de repente, ele apareceu livre. Foi uma surpresa para todos. Acho que toda a expectativa que foi criada para o jogo de hoje, ser uma grande partida, foi correspondida. Infelizmente, não foi da maneira como a gente queria. Só tenho que parabenizá-lo pelo todo o esforço que foi feito. Aí, 1-1. Isso dá alguma direção ao campeonato? Para mim, nenhuma. O que eu sinto é que o Flamengo está mais inteiro, tem um padrão de jogo melhor. É um time que joga de uma forma mais uniforme. O Zé Ricardo não é bobo. Um técnico que deixa um guerreiro no banco, que substitui um Diego. Esse técnico, ele tem moral no grupo. E o que ele fez deu certo. Na hora que eu vi a substituição, pensei, nossa, errou. Tinha que tirar qualquer outro, menos o Diego. Mas aí depois, com a proposta de jogo que ele fez para o segundo tempo de recuar, porque ele estava diante do líder do campeonato, eu vi que foi a alternativa correta. Até achei... E por pouco ele não ganhou o jogo na distração da defesa do Palmeiras. Foi um gol que os caras não viram e ninguém marcou. O Alan Patrick, que pegou na veia, sem chances para o Jailson. Eu ainda assim acho que o Flamengo recuou muito. Muito. Para um time que sabe jogar, que não tem só perna de pau, eu iria um pouco mais à luta, mas como você disse, quase deu certo. Humberto, você assistiu o jogo? Acho que deu certo. Deu certo, ele conseguiu ele empatou com o Palmeiras lá, com um a menos. Ontem o Arnaldo César Coelho esmagou o André Luiz Castro. No Sport TV, o Milton Leite chegou a falar que era um absurdo escalar um trio daqueles, porque tem FIFA para todo lado, e ele esqueceu, desinformado, que o Fabrício Vilarinho é um assistente FIFA, isso tudo por causa da expulsão do Márcio Araújo. Você acha que o André Luiz Castro ali errou? Não. Não, porque ele já tinha um amarelo, né? Já tinha um amarelo. Ele já tinha um cartão amarelo, então... Já tinha cometido 3 faltas, aquela foi a 4ª. Eu achei correta a atitude do André Luiz Castro, e se fosse um outro jogo, uma outra circunstância, ninguém iria questionar a expulsão. O problema é que é Flamengo, o problema é que tem mídia, o problema é que a imprensa carioca estava em cima do lance, e aí o pessoal e que é um detalhe, reclama. o André editou hoje o material para o Brasil Esportes, o menino Zé Ricardo nem falou de arbitragem. Isso. O que ele falou foi que ele queria substituir, na substituição falou, não, eu pensei em substituir o Márcio Araújo porque eu estava com medo dele ser expulso. Isso. Ele pensou em substituir o Márcio Araújo no primeiro tempo, por quê? Porque ele fez uma falta dura, aí fez a segunda, tomou o amarelo. Fez uma terceira e na 4ª falta o André Luiz Castro expulsou. O que aconteceu aí em relação aos comentários foi que no Bem Amigos na segunda-feira, o Arnaldo César Coelho já meteu o pau na escalação do André Luiz Castro. E o Milton Leite estava lá no mesmo programa. E aí os dois, um entrou na Globo, o outro entrou no Sport TV, já antes do jogo, predispostos a criticar o André Luiz Castro. Apesar de que o Arnaldo César Coelho, no segundo tempo, teve que elogiar, porque a arbitragem dele foi boa. O André Luiz Castro é de uma índole irreparável, nós o conhecemos aqui, e para quem não sabe, aquele 5-4 do Flamengo contra o Santos, de Ronaldinho Gaúcho e Neymar, quem apitou foi o André Luiz Castro, na Vila Belmiro. O Neymar driblou até ele, 2013. Mas ele já daí, hein? Sim, Humberto, mas todos erram. Do São Paulo, que ele foi muito... Todos erram, todos erram. Errar, todo mundo erra. Agora, assim, eu acho assim que há uma predisposição do Arnaldo, por exemplo, em criticá-lo, do Milton Leite em criticá-lo. É uma perseguição, sabe por quê? Porque o cara é humilde, porque o cara é gente boa, porque o cara não xinga jogador, o cara conversa com o jogador. Às vezes, se fosse um aborricidão, um José Roberto White da vida, um carrancudo desse da vida, aí eles respeitavam. Deixa eu só concluir aqui aquele detalhe que você perguntou, o que sinalizava o empate? E eu disse nada, porque além de Palmeiras e Flamengo, ainda vejo Atlético Mineiro, Santos e Corinthians com potencial de ser campeão. O Atlético Mineiro que joga hoje contra o Vitória em casa. Vamos lá, para o primeiro intervalo do programa.